Boa tarde, irmãos, a paz do Senhor. Esses dias eu assisti um vídeo na internet do testemunho de uma ex-evangélica. E com base nesse vídeo eu gostaria de falar de 4 coisas que são importantes para a nossa geração. Primeiro, na primeira parte do vídeo, ela fala sobre ser ex-evangélico, a possibilidade de ser um ex-evangélico. Com relação a isso, eu devo dizer que sim, é possível você ser um ex-evangélico, um ex-católico, um ex-espírita e etc. O que eu acho impossível é alguém conhecer a pessoa de Jesus, é alguém conhecer a Deus e abandoná-lo ou abandoná-lo por prazeres da vida ou por qualquer outra coisa. A minha forma de enxergar Deus, a pessoa de Deus, mudou quando eu entendi a pessoalidade de Deus. Quando eu entendi quem Deus era e o que Ele era. Porque para muita gente Deus é uma luz branca, uma força da natureza, uma energia positiva. Isso é coisa de desenho, de mangá, de Dragon Ball Z. Deus não é nada disso. Deus, ele é uma pessoa que tem sentimentos, emoções e vontade. E quando se entende a pessoalidade de Deus e quando se conhece Deus pessoalmente, é totalmente diferente. Eu acredito que uma pessoa que conheça a Deus de fato nunca vai se desviar. É claro que a pessoa vai ter os seus momentos de fraqueza, de delitos, mas é impossível alguém conhecer a Deus e abandoná-lo. Deus não é algo descartável. Deus é a pessoa mais incrível que existe. E eu vou usar um termo chulo, um termo baixo, mas Deus é a coisa mais incrível que existe. É impossível alguém conhecer a Deus de fato, de verdade, e abandoná-lo. Porque Deus é amor, Deus é paz, é alegria, independente de circunstância e de situação. A segunda coisa que eu quero falar é sobre tradição. No vídeo ela diz que foi para a igreja por causa de um relacionamento, por causa do namorado. Tradição. Por que nós estamos na igreja? Por que nós estamos fazendo parte do corpo de Cristo? Essa é uma boa pergunta. Muitos jovens, muitos adolescentes estão na igreja porque são obrigados pelos pais, ou porque é uma imposição da família. Eles estão ali, mas não estão. Eles não ouviram o chamado de Deus. Eles não disseram sim ao chamado de Deus. Porque quando nós ouvimos o chamado de Deus e temos um encontro verdadeiro com Deus, há uma mudança de vida. É impossível alguém conhecer a Deus, alguém ser chamado por Deus e não ter uma transformação de vida. Jacó, quando foi chamado no Antigo Testamento, teve seu nome, a sua história mudada. Saulo, no Novo Testamento, que era um perseguidor da igreja, quando teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, o seu nome e também a sua história foram mudadas por Deus, por Jesus. E terceiro, sobre ignorância. Ela questiona os dogmas da igreja, as doutrinas da igreja. Eu sinceramente estou cansado de ver pessoas questionando a fé sem, no mínimo, entendê-la ou sequer conhecê-la. Os críticos da Bíblia não sabem nada sobre a Bíblia. Eu particularmente não vou discutir com um médico sobre medicina, porque eu não sei nada de medicina. Então, meu chapa, se você quer criticar a Bíblia, se você quer criticar a palavra de Deus, o cristianismo, o mínimo que você tem que fazer é um cursinho básico de teologia para você ter argumentos legais para discutir a questão. E a igreja precisa atentar para esse tópico da ignorância. Que a nossa geração ela é inculta, a nossa geração não sabe o básico da fé,
não sabe responder os questionamentos da fé. Por exemplo, nós temos um caso em ascensão que é o homossexualismo. Se você perguntar para os crentes aonde é que a Bíblia proíbe a prática homossexual, você vai ver que a maioria não sabe responder. As pessoas não estão prontas. E é por isso que gente como essa moça, como essa senhora, acaba aparecendo. Porque as pessoas são ignorantes no sentido de não saber, de não conhecer. E quarto, eu gostaria de falar sobre o problema de Judas. Por que Judas, um cara que andou com Jesus, que viu Jesus operando milagres, que ressuscitou mortos, como que um cara como Judas foi vendê-lo por 30 moedas de prata? É simples. Desde o Gênesis, o povo de Deus, aí primeiro na era dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó e até José, e posteriormente os israelitas, desde o Gênesis eles estão à espera do Messias, do Salvador. Só que a história de Israel, ela é banhada por escravidão. Logo, o Messias que os israelitas esperavam era um Messias revolucionário. O contexto de vida desse povo era a escravidão. Ora pelo Egito, ora pela Babilônia. Eles esperavam um Messias revolucionário. E aí no Novo Testamento, os judeus, ainda subjugados, e dessa vez pelo Império Romano, naturalmente eles esperavam o Messias do mesmo modo. E na mente de Judas, Jesus era esse revolucionário, que daria uma espada para cada judeu para lutar contra o Império Romano pela libertação. Só que, enquanto Judas vai andando com Jesus, Judas vai percebendo que Jesus não era quem ele pensava que era. É possível você conviver um bom tempo com uma pessoa sem saber de fato quem ela é. Isso acontece em aconselhamento de casais. O marido olha para a esposa na hora do aconselhamento e diz: ó, a gente vive junto há 15 anos, mas eu não te conhecia. É possível você formar uma opinião, uma ideia sobre uma pessoa errada. Foi quando Judas começou a ouvir Jesus dizendo que teria que morrer. Foi aí que Judas começou a ouvir Jesus dizendo que se tomar um tapa de um lado da face, você precisa virar outro. E aí Judas descobriu que Jesus não era quem ele pensava que era. Foi aí que ele traiu. E a nossa geração precisa atentar para isso. Para muita gente, Jesus é um curandeiro, Jesus é um bancário, é um dono de concessionária. As pessoas não conseguem entender que, na verdade, Jesus é o salvador dos pecados do homem, do pecado do homem, que Jesus veio para salvar o gênero humano. E eu faço um apelo aqui, principalmente para os líderes de jovens, de adolescentes. Façam com que os jovens, os adolescentes conheçam a Deus. Chega dessa geração oba-oba, desses cultos chá com biscoito, é só entretenimento, é só cinema gospel. Chega disso. A nossa geração precisa conhecer a Deus de fato. Nossa geração precisa saber quem Deus é. E a minha oração é que você, jovem, que me ouve, que assiste este vídeo, que você busque conhecer a Deus. Nossa geração diz que é apaixonada por Deus, que é louca por Deus, mas aí quando vai chegando uma certa idade, vai todo mundo embora, curtir a vida, aí um namoradinho aparece e acabou. É porque nós não conhecemos Deus. Então a minha oração é que você conheça a Deus, que você saiba quem Deus é. E assim você nunca vai abandoná-lo e nunca vai negá-lo. Deus abençoe a todos. Amém.